Boa noite. Sejam bem-vindos ao 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais, realizado pela Faculdade de Medicina de Barbacena. Meu nome é Camila e eu sou uma das organizadoras. E hoje damos início ao 3º dia do Congresso com a palestra sobre o tema Olho Vermelho, que será ministrada pelo médico Gustavo Souza Campos, com graduação na UFMG, residência médica na HU de UFJF, Fellow em Retina e Catarata no Hospital Evangélico de Belo Horizonte, Retina Fellowship Observe em Columbia University em Nova York. Passo a palavra para o Dr. Gustavo Souza Campos. Boa noite, meu nome é Gustavo e o tema dessa pequena aula vai ser olho vermelho, tá joia? Então, o objetivo dessa aula é principalmente dar o diagnóstico diferencial do olho vermelho, né, para o médico generalista ou para quem tem interesse em oftalmologia, já tem uma introdução a esse tema, ter um diagnóstico diferencial das principais causas de olho vermelho, claro que não vão ser abordadas todas as causas, e mais importante até os sinais de alerta, quando se preocupar com aquele olho vermelho, quando aquele paciente seria interessante ele ver um oftalmologista em caráter mais de urgência, em até 24 horas. Então, começando com o diagnóstico diferencial e as causas desse olho vermelho, né? Sempre quando aparece um olho vermelho, pelo menos eu, quando estava na faculdade ou quando comecei a fazer residência, era uma pergunta que eu sempre fazia assim, é conjuntivite ou é outra coisa? Eu acho que a conjuntivite a gente fica bem tranquilo, geralmente no início, né? Fica mais calmo, e as outras coisas a gente nem tanto. Só de olhar essas 3 primeiras fotos aqui embaixo, a gente consegue ver já que o olho vermelho não é tão igual assim. Claro que o olho vermelho é a presença de sangue, né, que é a hiperemia, seja ela a injeção de vasos superficiais ou profundos da conjuntiva ou de outros tecidos oculares, mas ele também pode estar em outros locais, fora dos vasos ou até mesmo dentro do olho. E tudo isso é olho vermelho. Então, quando a gente saber o que seria mais urgente, o que seria mais importante e perigoso para esse paciente, uma causa para ele poder perder a visão e às vezes até ter alterações sistêmicas. Bem, então quais partes do olho que podem, onde está a causa, onde está a doença, o problema daquele olho que vai cursar com o olho vermelho? Praticamente qualquer parte do olho, desculpa. A episclera, a esclera, a conjuntiva, a córnea, íris, a câmara anterior, né, que é o espaço entre a íris e a córnea, o corpo ciliar ou até os anexos oculares. Então, dessa maneira, aqui tem um pequeno quadro com as causas principais de olho vermelho, não são todas novamente, sendo que essa primeira linha são aquelas causas que, teoricamente, a gente fica mais tranquilo, são causas que podem, às vezes, esperar, não precisam fazer o exame oftalmológico tão depressa. São as conjuntivites, já tem um grande asterisco aí, porque existem certas exceções, o pterígio, aquela carninha perto do nariz, né, o olho seco, e as de baixo eu coloquei sinal de alerta, essa grande exclamação aqui, que é um red flag, né, esse sinal de alerta para esses pacientes precisam ver um oftalmologista. É muito importante, de maneira até mais rápida. São elas a episclerite e a esclerite, que são as inflamações da esclera, né, depois nós vamos cursar um pouquinho sobre cada uma delas. As ceratites, que nós vamos focar nas úlceras de córnea. O glaucoma de ângulo fechado, aquele aumento abrupto e agudo da pressão intraocular. As irites, que são as uveites anteriores, e traumas e queimaduras, que não tem tanto dificuldade diagnóstica, já que geralmente o paciente chega e conta, né, que sofreu o trauma ou a queimadura. Então, uma vez que a gente recebe o olho vermelho lá na nossa clínica, se a gente não tiver acesso aos instrumentos oftalmológicos, uma lâmpada de fenda, um oftalmoscópio, que seja indireto, é interessante a gente ficar ligado nos certos sintomas, que são sinais de alerta para um caso que potencialmente mais grave. Alguns deles estão listados aqui, é muito importante a gente saber. O primeiro seria a fotofobia intensa, aquela muito grande, a fotofobia, o paciente não consegue olhar para a luz de jeito nenhum. Outra é a dor também de caráter intenso, significativo. Baixa visual, é o paciente que reclama que a visão embaçou depois que o olho ficou vermelho. Todo olho vermelho com visão embaçada é uma doença potencialmente grave, até que se prove o contrário. A visão de halos ao redor de luz, na hora que olha num poste ou no farol do carro e vê esses halos, pode ser um sinal de aumento da pressão e edema da córnea, que pode ser um sinal de glaucoma. E, claro, a proptose, né, que é essa anteriorização do globo ocular de maneira aguda, também é um sinal de alerta. Todos esses aqui são red flags para o encaminhamento para o oftalmologista, de maneira mais rápida.
Outra coisa que é importante a gente avaliar também é a história desse olho vermelho. Bater um papo com o paciente pela historinha e saber. Algumas características dessa história também nos fazem ter mais atenção a esse caso. Primeiro, uma cirurgia ocular, até 2 semanas, naquele olho. Isso pode estar sendo um processo infeccioso secundário que tem que ser acessado de maneira mais rápida. Uma conjuntivite purulenta, muito pus mesmo, que é a fotinha desse neném, principalmente em recém-nascidos. Esse paciente, se não conseguir chegar no oftalmologista, também tem que passar para o pediatra de maneira urgente. Traumas ou queimaduras, né, claro, de maneira óbvia. E usuários de lente de contato. O usuário de lente de contato que ficou com o olho vermelho, baixou a visão, está com dor, tem que ir no oftalmologista de maneira urgente pelo risco de infecção, né? Uma vez que a gente pegou a historinha desse paciente e viu os sintomas que ele está sentindo, vale a pena a gente fazer um exame básico dos sinais de alerta no exame, quando você for examinar esse olho vermelho, mesmo talvez não tendo tanta estrutura assim. Então, a baixa visual, né, que primeiro é um sintoma que o paciente fala com a visão embaçada, você consegue medir, talvez não tenha uma tabela de visão à distância, mas se você conseguir uma tabela de visão de perto, ou existem aplicativos hoje que fazem isso, já pode te dar algum dado, claro que o paciente tem que estar usando o óculos corretivo, né? E o padrão de olho vermelho. Eu repeti aquelas fotos do início lá, para ver que o padrão da onde está vermelho no olho também diz alguma coisa. Essa primeira, esse olho vivo, que geralmente é setorial, assim, que a gente chama de hemorragia esse vermelho vivo, que a gente chama de hemorragia subconjuntival, a gente não preocupa tanto a princípio. O ifema, que é a presença do sangue na câmara anterior do olho, é claro, muito relacionado a traumas ou a doenças oculares graves, tem que ser acessado pelo oftalmologista. E esse é aquele padrão mais comum, né, digamos assim, que a gente mais vê com os pacientes com conjuntivite, que é a hiperemia conjuntival difusa. Eu gostaria de chamar muita atenção nesse critério do padrão de olho vermelho para esses dois aqui, que é muito importante essa diferenciação. A hiperemia conjuntival dos pacientes com conjuntivite, ela é mais difusa, vocês conseguem observar pela foto que ela é mais ou menos igual, e aí a gente tem um outro padrão aqui que a gente chama de injeção ciliar, que é quando essa cor mais violácea e mais concentrada na região do limbo, né? Essa região ao redor da córnea, em forma de arco, anel aqui. Essa injeção ciliar, ela é diferente da hiperemia conjuntival porque ela está relacionada ao engurgitamento dos vasos mais profundos, ali que vem pela esclera e chega no segmento anterior do olho, geralmente relacionado com inflamações intraoculares, uveites, doenças potencialmente mais graves para a visão daquele paciente. Segunda coisa que é importante agora no exame, além do padrão, é avaliar a secreção desse olhinho. O volume da secreção, seja grande, seja baixo, se o aspecto dela, seja purulento ou mucopurulento, que é aquele branco, amarelado, alguns chamam de parecido com creme, né? Que sugere uma etiologia bacteriana, ou ainda a secreção mucosa, que é aquela cosa bem clarinha, até um pouquinho amarelada, que sugere infecção viral. No terceiro passo, é muito interessante olhar essa transparência de córnea. Dá para olhar numa sala bem iluminada, ou com uma lanterninha que é fácil todo mundo carregar, ou se quem tiver um oftalmoscópio direto, né, aquele aparelhinho de olhar o fundo de olho, ver como é que está a córnea do paciente. O que você consegue ver na córnea? Ela está transparente, como é para ser? Tem alguma área de opacidade, uma mancha branca? Essas áreas de opacidade podem ser infecções, úlceras, tem que mandar para o oftalmologista. Ou a córnea pode estar toda opaca, perdeu a transparência dela, a gente não consegue ver os detalhes da íris com facilidade. Isso também pode ser um sinal de pressão alta, de glaucoma. E claro, se você tiver oftalmoscópio, tentar fazer o fundo de olho. Se você não conseguir ver o fundo de olho, a córnea provavelmente está bem opaca. Dessa forma, então, agora nós vamos acessar de maneira mais rápida aquelas principais causas de olho vermelho. Tá joia? Começando pelas conjuntivites, claro que são o mais comum. Conjuntivite não é tudo igual, né? Existem várias etiologias, várias causas para inflamar a conjuntiva, desde causas infecciosas, que são as virais, as bacterianas, fúngicas, etc, 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 desde causas alérgicas, que também são muito comuns no nosso meio, químicas, pelo contato, né, com produtos químicos, desde uma miscelânea de outras causas, até síndrome de Steven Johnson, conjuntivite leosas, uma série de outras coisas que podem causar conjuntivite. Então, a conjuntivite viral, que é a mais comum no nosso meio, ela é 90% das vezes causada pelos adenovírus, uma série de subtipos, né?
Ela pode se dar de forma esporádica ou epidêmica em surtos. Muita gente já viu falar disso. É um carnaval que todo mundo ficou com conjuntivite, uma piscina, um local de trabalho, uma academia. Todo mundo já ouviu falar de um surto de conjuntivite em algum lugar. Ela é altamente contagiosa, dentre outros fatores, por 2 motivos. Primeiro, porque o vírus é muito resistente na superfície. E segundo, que a pessoa está transmitindo o vírus antes de começar a apresentar sintomas, né? E a transmissão se dá principalmente por contato com secreção. Não é geralmente a secreção do olho que voa no olho da outra pessoa, é por mão mesmo, né? Toalha, travesseiro, dividir, encostar a mão no lugar, e aí depois a outra pessoa encosta e vai para o olho, geralmente por contato com secreções infectadas. Como é que a conjuntivite adenoviral se apresenta no exame oftalmológico? Geralmente pode ter algum edema de pálpebra, né? Que ele é um edema que varia muito. Ele pode ser levezinho, um inchadinho à toa, até um inchado bem que chama muita atenção. Tem geralmente a linfadenopatia, que na maioria das vezes é pré-auricular, né? Na frente da orelha. Aqui a gente consegue ver pela fotinha. E a reação que o adenovírus provoca na conjuntiva, a reação inflamatória, geralmente dá essa reação aqui, que é uma reação que a gente chama de folicular. Não sei se dá para vocês perceberem pela fotinha. Um monte de bolotinha aqui, ó, que é essa reação folicular, fala a favor de infecção viral. Claro que o tratamento é geralmente uma melhora espontânea, então de 2 semanas, um pouco mais, um pouco menos, né? Essa pessoa deve se afastar do trabalho na primeiros 7 a 10 dias, né? As orientações, que são muito importantes, já que é altamente contagiante, para evitar a infecção de outros indivíduos, principalmente daqueles que moram com a pessoa, que tem contato mais íntimo com ela, toalha para cada um, evitar toalha, travesseiro, lavar muito bem a superfície que a pessoa está utilizando. E geralmente são prescritos sintomáticos para aquele paciente, porque o olho arde, o olho coça, muita gente já teve conjuntivite, deve lembrar como é que é. Então são lubrificantes, são anti-inflamatórios tópicos, compressas frias. E antibióticos tópicos são usados? Sim, caso haja uma infecção bacteriana secundária, né? E o corticoide? Geralmente a pessoa vai no plantão, o médico vai lá, passa um Tobracorte, um Maxinon, que tem o corticoide na sua formulação. Não existe indicação formal para todos os conjuntivites adenovirais o uso de corticoide, mas ele é sim indicado em alguns casos específicos. Dentre eles tem esse aqui, que é quando é formada essa pseudomembrana, né, que é uma região de fibrina, de debris celulares aqui na conjuntiva tarsal, que tem que ser retirada com cotonete, de maneira manual, pelo oftalmologista, e utilizado o corticoide para não retornar, ou quando tem esses infiltrados, essas pequenas opacidades aqui na córnea que pode atrapalhar o indivíduo a ver, que são os infiltrados subepiteliais, que também tem que ser usado o corticoide para que eles possam ser reabsorvidos. Segundo tipo de conjuntivite, a conjuntivite bacteriana, geralmente aquela que começa no lateral, depois passa para outro olho em poucos dias. Na grande maioria das vezes é uma condição autolimitada, que vai embora em torno de 1 semana, 5, 7 dias. A transmissão também é por contato com secreção. Os principais agentes são o pneumococo, né? O Staphylo aureus, o influenza e a catarrhales, especialmente na população pediátrica. Uma minoria de casos, e aqui tem essa caveira aqui de pirata, que podem ser da Neisseria gonorreia e a meningitidis também em menor incidência, que são aqueles pacientes com muita secreção, que têm que ser mandados para o oftalmologista, que eles vão ter que tratar de maneira intensa, porque esses bichos aqui, os gonococos, o meningococo, pode, além de perfurar o olho, ter alterações sistêmicas que colocam esse paciente em risco. A conjuntivite bacteriana é essa mais feia aqui, ó. Ela dá secreção mucopurulenta, ela fica um pouquinho mais feia. Aqui tem um paciente com muito pus mesmo, e aqui, né? Então é aquele paciente com hiperemia, olho vermelho, ardência, secreção de evolução rápida. É importante ressaltar que às vezes a secreção no primeiro, segundo dia, ela pode estar aquosa e mimetizar uma infecção viral. As pálpebras geralmente reclamam muito que acorda muito colada, grudada, difícil até de abrir quando acorda. E sempre que a gente vê essa secreção purulenta abundante, tem que desconfiar da Neisseria, do gonococo e meningococo em menor incidência. Porque ele pode, como eu disse, perfurar ou até fazer um acometimento sistêmico, né? A linfadenopatia, é interessante que ela está ausente nas conjuntivites bacterianas, exceto naquelas conjuntivites mais inflamatórias, mais intensas, gonocócicas, né? Então, esse paciente, se for recém-nascido, para o pediatra, se não para o oftalmologista, que ele vai ter que tratar de maneira barra pesada. Então, o tratamento dessas conjuntivites bacterianas
São antibióticos tópicos, na maioria dos casos, não precisa fazer coleta nem cultura, são geralmente quadros autolimitados, bem tranquilos. Os antibióticos sistêmicos são guardados para esses casos mais graves, mais intensos, seja as infecções monocócicas, meningococo, para hemófilos, influenza na faixa pediátrica, ou para quando essa infecção também pode atingir os tecidos perioculares, né? Pré-septal, na pele ou até mesmo atrás do olho, uma celulite orbitária. Combinado? Terceiro tipo de conjuntivite, que seria a conjuntivite alérgica, também muito comum, né? A conjuntivite alérgica tem diversas formas, também dentro da alergia tem diferentes formas. Ela pode ser aguda ou perene, com épocas de exacerbação, está relacionada a uma hipersensibilidade a algum antígeno específico do ambiente que aquele paciente entra em contato. Muitas vezes o paciente é atópico, a gente vê o paciente tem bronquite, tem eczemas, é aquele paciente que está sempre coçando o olho, sempre queixando, e ela está muito relacionada com a resposta de hipersensibilidade tipo 1, que é aquela resposta de degranulação dos mastócitos mediada por IgE, embora exista também a resposta do tipo 4. O exame da conjuntivite alérgica, então, às vezes ela confunde um pouco com a viral, né? Ela realmente é hiperemia aguda, secreção aquosa. O que chama atenção, muitas vezes, no exame desse paciente é o prurido, que geralmente é a queixa inicial, é a queixa principal desse paciente, que é a coceira mesmo nos olhos, que incomoda, e a reação... E a reação que a conjuntivite alérgica causa na conjuntiva, né, ela é diferente. Lá os folículos, né, aqui geralmente é uma reação papilar. Alguns chamam de pedra de calçamento aqui. Esse aqui está bem grande, tá bem intenso, chamando a atenção. Às vezes é bem menorzinho que isso. Que são as papilas, né? Parece realmente aquelas pedrinhas de calçada. Então, o tratamento da conjuntivite alérgica também é feito com lubrificantes e, claro, antialérgicos, né? Seja antihistamínicos, tópicos ou orais, estabilizadores de mastócitos, esteroides tópicos ou, nos casos mais graves, até agentes imunossupressores. O que chama a atenção dessa edema que está na conjuntiva, né, que a gente chama de quemose, muito importante, ó, que às vezes assusta, né, quando chega o paciente e é uma reação alérgica, vai responder geralmente bem ao tratamento, sem grandes complicações. A conjuntivite alérgica talvez não tenha tanta preocupação aguda, mas ela não deixa de ser importante. Dentre outras complicações, como úlceras, uma série de outras coisas, o paciente que coça muito os olhos, ele tem maior risco de desenvolver o ceratocone, que é uma outra doença de cor que pode levar à baixa visual dele. Saindo então da conjuntivite, chegando agora aqui na episclerite e esclerite, que são as inflamações do tecido escleral, né? Aqui eu vou chamar mais atenção para esclerite, que é o quadro mais grave, que é o quadro que pode realmente cursar com grandes alterações para perda de visual e até outras alterações sistêmicas também para o paciente. Aqui ficou fácil de ver, né? Episclerite é um vermelhinho mais superficial, melhor visto à luz solar, à luz do dia, natural. E a esclerite é essa mais feia aqui. Você pode chamar a atenção para essa cor meio violácea, azul marinho aqui, que vocês podem perceber nessa foto. Ó. Isso aqui, na verdade, é a cor do tecido veal, o tecido intraocular. A esclera que ficou tão fina, necrosada ou não, só de inflamação, que começa a expor o tecido intraocular. Então, aqui está um pequeno quadro de diferenciação. Eu vou chamar atenção para alguns dados aqui, que é a episclerite a gente não preocupa. Na grande maioria das vezes é idiopática, acontece no olho, depois no olho, mulher de meia idade. 30% está associado com doenças sistêmicas. Já a esclerite, não. Ela tem aquela hiperemia vermelha azulada, que pode estar relacionada já com afinamento da esclera, consequência dessa doença, né? A dor é severa, que muitas vezes acorda o paciente mesmo, ele procura a ajuda, a assistência de noite, de madrugada, pela dor no olho, tão severa que ela pode ser. O caráter da doença, como eu digo, é grave, esse paciente precisa ser tratado com urgência, e ela tem uma associação sistêmica de, olha só, 75%, muitas vezes com artrite reumatoide, são doenças reumatológicas. A artrite reumatoide está muito presente nesses pacientes. Então, esse paciente precisa de ajuda mesmo, ser tratado de maneira rápida. E as complicações oculares, como já dito, são muito frequentes. Então, falando um pouquinho dessa esclerite, ela se subdivide em tipo não necrosante ou necrotizante, né? E o tipo necrosante. O necrosante ainda pode ser com ou sem inflamação.
O não necrosante geralmente pode ser nodular ou setorial, aqui é um nodular, né? Você vê que ela é uma inflamação mais localizada ali do nódulo, mais profunda do que a episclerite, porém, ela geralmente não necrosa a esclera. A necrosante é essa mais feia aqui. E o perigo dessa necrosante sem inflamação é que às vezes não dói tanto, que é o chamado escleromalácia perfurans, que o paciente, às vezes, a esclera vai afinando e ele não tem tantas queixas. Aqui, mais uma vez, mostrando um quadro gravíssimo, né? Tecido veal todo exposto aqui, tecido dentro do olho, tecido intraocular. Então, o que é feito com esse paciente? Esse paciente, primeira coisa, ele tem que tratar a doença de base, que na grande maioria das vezes está associada a artrite reumatoide ou outra doença reumatológica. Então, ele vai passear lá na clínica médica, na reumatologia, que o pessoal vai fazer o tratamento sistêmico, seja via oral, seja venoso, seja com corticoide, dose de ataque, imunossupressor, vai ser um tratamento crônico e intenso. Da oftalmologia vão ser usadas as medicações tópicas necessárias, sendo que quando tiver perfurações ou quase áreas de muita fragilidade, pode ser indicado até transplante de esclera ou outras medidas. Que é o que a gente vê nessa foto aqui. Você vê um patch de esclera aqui, né? Esse pedacinho de esclera colado na esclera, no globo ocular do paciente. Aqui está a íris, ó. Aqui a gente vê um pedacinho do reflexo vermelho. Provavelmente uma área de fragilidade ali, de possível perfuração. Saindo agora das esclerites e chegando na córnea, né? Na córnea nós vamos falar mais das úlceras de córnea. Úlceras de córnea, as úlceras corneanas, geralmente são infecções bacterianas. O principal agente em quem usa lente de contato é a Pseudomonas aeruginosa. Também tem Staphylococcus e os Streptopiógenes. Além das bactérias, você pode ter vários outros agentes. Dentre eles, o vírus da herpes, né? Os protozoários, a Acanthameba ou até fungos. Os fatores de risco chamam a atenção, o mais importante são o usuário crônico de lente de contato. Né? É o paciente protótipo, digamos assim, das úlceras de córnea. Os outros fatores de risco são todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, vão influenciar as defesas da córnea na superfície ocular. É o paciente que sofreu um trauma com um galho, o olho seco, crônico, o paciente diabético ou imunossuprimido por uma condição qualquer. Então, esse paciente, como é que ele chega no exame? Ele chega com aquela olho vermelho, né, doendo e com, geralmente, uma opacidade focalizada ali na córnea, localizada. Ele queixa muitas vezes de dor, lacrimejamento, fotofobia, possui secreção mucopurulenta em grande parte das vezes. O exame da córnea vai mostrar que existe um defeito epitelial, né, com infiltrado corneano, que é todo esse branco aqui, podendo estar presente já o infiltrado dentro do olho, né, que é esse pus lá na câmara anterior. Em casos mais graves, se a úlcera for avançando, até perfurar. A gente vê uma herniação aqui, né, do tecido iliano, já numa perfuração da córnea. A úlcera por Acanthameba, ela que é aquele protozoário, ela merece uma menção, né, devido ao aparecimento dela nos usuários de lente de contato, principalmente latinosa. A Acanthameba é um protozoário de vida ubíqua, né, ubíquo que eles chamam, que está em qualquer lugar, ele é achado no chão, em cima da mesa, na água, e ela possui duas formas, a forma cística, que é a forma de resistência, e a forma de trofozoito, que vai ser a forma que vai promover a infecção na córnea, né, vai promover a úlcera de córnea. Muitos estudos relacionam ela nos países desenvolvidos a usuários de lente de contato gelatinosa, geralmente que utilizavam água de torneira para guardar as lentes, né, que estava relacionado ao aumento da incidência dessa úlcera. Aqui a gente consegue ver um corte histológico, né, de uma biópsia de córnea, que a gente vê entre as lamelas do estroma corneano, que é o rosinha aqui, os cistos, que são essas bolotinhas meio azul clarinho. Aqui a gente vê as alterações dos infiltrados mais discretos na córnea, né, que acontecem, que são geralmente assim, são as alterações epiteliais iniciais. O que chama atenção no exame desse paciente é a dor desproporcional aos achados do exame, que muitas vezes não tem tantos achados, ele queixa de uma grande dor, e esses infiltrados vão se coalescendo até formar esses abscessos em anel, ou infiltrados em anel, né? Aqui foi um paciente, tadinho, bilateral, né? Uma úlcera Acanthameba, que é grave, um tratamento difícil e de longo termo. E agora, chegando na nossa outra doença, é o glaucoma de ângulo fechado. Glaucoma, a maioria de vocês já deve saber, que é aquela neuropatia óptica, né, um dano no nervo óptico, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular, né, isso, a divisão de glaucoma.
Mas por que de ângulo fechado? Ora bolas. O ângulo fechado, quando a gente fala ângulo fechado, refere-se à obstrução da malha trabecular. Vocês lembram da malha trabecular, que é onde o humor aquoso dá a saída da câmara anterior, né? Pelo contato da íris periférica. Então, só para a gente lembrar aqui, mais ou menos, aqui tem um olho olhando lá para cima, né? Fatiou o olho. Então, o humor aquoso é produzido lá no corpo ciliar, passa entre o cristalino e a face posterior da íris, atinge a câmara anterior e ele é drenado lá pela malha trabecular e vai embora, lá para as vias episclerais. Beleza. O que acontece no glaucoma de ângulo fechado? Geralmente é um olho mais apertadinho, né? Então, a íris vai tocar a lente do cristalino, a íris toca o cristalino, o humor aquoso vai ficar preso aqui atrás, vai empurrar um pouquinho a íris para frente, causando esse fechamento do ângulo aqui, o toque da íris periférica com a malha trabecular, ali perto do endotélio, do finalzinho da córnea. E aí o humor aquoso fica preso, que pode gerar um aumento da pressão intraocular de maneira rápida, associada a essa perda visual também rápida, além de potencialmente intensa e reversível, né? Já que se o nervo lesado, depois não vai ter como melhorar tanto. Quais são os fatores de risco para o glaucoma de ângulo fechado? Bem, geralmente quem tem glaucoma de ângulo fechado são pessoas que têm o olhinho mais pequenininho. Ele é mais comum em mulheres, principalmente as asiáticas. O aumento da idade, porque com o aumento da idade o cristalino também pode aumentar de tamanho e isso vai espremer as coisinhas lá dentro do olho. Além de olhos pequenos, né? Córneas pequenas, pacientes auto-hipermétropes, olhinhos menorzinhos que têm as coisas mais um tanto quanto espremidas lá dentro. Então, como é que o paciente de glaucoma de ângulo fechado se apresenta? Geralmente é um paciente que apresenta com dor, ele reclama de dor no olho mesmo, essa dor pode irradiar para o mesmo lado da cabeça, acompanhado ou não de náuseas e até vômitos. Muito importante perguntar dos halos coloridos, porque o aumento súbito da pressão pode gerar um edema na córnea e causar aqueles halos ao redor das luzes. E condição sine qua non para o acontecimento do glaucoma de ângulo fechado é o aumento da pressão intraocular para níveis muito elevados, geralmente acima de 40, 45, batendo 50. É muito interessante, quem tiver a oportunidade de acompanhar, nessa hora, às vezes, se puder encostar no olhinho de um paciente em crise de glaucoma de ângulo fechado, tanto que fica duro o olhinho, comparar com o seu ou com o olhinho do outro lado da pessoa, né, que geralmente ele é unilateral essa crise. Encosta no olhinho, faz uma tonometria digital ali, que vê o tanto que o olho fica duro, fica endurecido mesmo. O olho está muito tenso. Então, geralmente acontece isso aqui. O paciente está com a hiperamia, o olho fica inflamado, a córnea fica um pouco chamado de haze, né? Meio opaca, você vê que ela não está legal, a gente não consegue ver os detalhes da íris bem. A pupila fica em média midríase não reativa à luz, né? Por causa dessa pressão muito alta, ela está encostada, a pupila é a borda da íris, né? Ela está encostada lá no cristalino, então fica paradinho, você pode jogar a luz, ela não reage. Aqui a foto também um pouco mais em zoom, né? Mostrando a injeção ciliar, o haze da córnea, essa opacidade, né? A pupila em média midríase fixa, e esse aqui é o ângulo da câmara anterior que vai estar bem estreito, né? É o olho apertadinho. Esse paciente precisa ser tratado de forma rápida, porque o nervo lá atrás não aguenta altos níveis dessa pressão por tanto tempo. As células começam a sofrer e tem um dano nervoso, que é um dano irreversível, muito rápido. Então esse paciente pode evoluir de um nervinho bonitinho, né, para um nervo bem danificado, já pálido, com a escavação quase total aqui, na segunda foto. O tratamento. Então, o tratamento do glaucoma de ângulo fechado, o primeiro objetivo é um tratamento preliminar, que é abaixar a pressão daquele olho para salvar o nervo, né, assim, em que é utilizado a acetazolamida, que é o Diamox, geralmente em dose de ataque de 500 mg, seja VO ou EV. O colírios antihipertensivos, como o Timolol 0,5% ou outros colírios, esteroides tópicos, que vão ajudar a desinflamar o olho, além da pilocarpina de 2 a 4%, interessante chamar atenção que em ambos os olhos, no olho que está em crise, tem que esperar a pressão abaixar para a pilocarpina fazer efeito, e no outro olho, por quê? Porque a pilocarpina promove miose, né, o fechamento daquela pupila. E quando a pupila fecha, ela está tirando um pouquinho a íris de perto da malha trabecular ali. Opa!
Então, a gente está ajudando o paciente a não voltar para a crise até o tratamento, digamos, definitivo. O tratamento definitivo, dentre outros, aqui a gente está medindo a pressão do paciente, né, o cronômetro de Goldman, para ver se já baixou. O tratamento definitivo, dentre outros, um dos mais utilizados é a iridotomia a laser. Iridotomia a laser, né, o buraquinho na íris, é feito com um tipo especial de laser, que é chamado IAG laser. É feito um pequeno tiro de laser, um pequeno orifício na íris periférica do paciente. Porque aí, mesmo se esse humor aquoso for produzido e a íris tocar aqui, ele vai ter um lugar para sair. E não vai deixar tudo te empurrado para frente e ele ficar todo preso lá atrás. E aí, geralmente, é feito também nos dois olhos. Porque, geralmente, um olho teve a crise, mas o outro pode ter a qualquer momento. O aspecto clínico da iridotomia fica mais ou menos assim. Essa aqui está até bem grande, mas é geralmente na periferia. Interessante que mesmo com 2 buraquinhos, digamos assim, no olho, uma pupila nova, pequenininha, o paciente não reclama. É muito difícil ter reclamação de imagem fantasma ou de que está entrando qualquer outra luz pelo buraquinho da iridotomia, mesmo às vezes quando ele é feito aqui, ó. Porque aqui talvez a pálpebra superior ainda cobre, né? Aqui não cobre. No mais é isso, pessoal. Foi um en passant das causas de olho vermelho, com sinais de alerta, né, para quando encaminhar esse paciente. Eu estou aberto a qualquer diálogo, quem quiser conversar. Qualquer coisa, está aí meu contato. Muito obrigado. Um abraço. Agradecemos ao Dr. Gustavo pela excelente palestra ministrada. Damos seguimento à segunda palestra da noite, cujo tema será Aspectos Cirúrgicos da Mastologia, que será ministrada pela doutora Catherine Miller, médica mastologista pela Prefeitura Municipal de Barbacena, Minas Gerais, trabalha no Hospital Ibiapaba Cibams, Hospital Unacom, como mastologista e na Faculdade de Medicina de Barbacena, na disciplina de mastologia. Possui graduação em Medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos, FAM Juiz de Fora, residência médica aprovada pelo MEC, realizada no Hospital Escola Luiz José Januzzi, pelo Centro de Ensino Superior de Valença, Rio de Janeiro, na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Residência médica aprovada pelo MEC, realizada no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus Suprema, na especialidade de mastologia. Passo a palavra para a doutora Catherine Miller. Bom dia, gente. Bom, eu sou Catherine Miller. Eu sou responsável pela cadeira de mastologia da Faculdade de Medicina de Barbacena. Que a gente não tem tanta cirurgia assim, mas com o decorrer da aula, eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail depois, se tiverem alguma dúvida, que eu estou à disposição para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre a mastologia. Bom, o que a gente precisa primeiro saber sobre a mastologia é o que acontece com o câncer de mama no Brasil. O câncer de mama, gente, é o câncer mais comum que existe, mais incidente que existe em todo o mundo. Então, as pessoas ficam preocupadas com o câncer de colo do útero e tudo. Não, mas a mama, ela tem 3 vezes mais casos do que o câncer de colo do útero. Então, vocês podem ver que a gente tem em torno de 66 mil, o INCA, né, estimou que tem em torno de 66.289 casos para 2020, com a estimativa deles. Só que devido à pandemia, isso vai ficar um pouco mais... não tão visível, né, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, então os ambulatórios estão mais vazios, as cirurgias estão mais eletivas. Então, devido a isso, a gente vai ter um número subestimado sobre isso. Bom, por que eu coloquei a foto do Mineirão aqui? Não é só porque eu sou cruzeirense, sofredora no momento, né, mas é para vocês entenderem. A capacidade do Mineirão, gente, é de 62 mil lugares. E o número de casos de câncer de mamas no Brasil é em torno de 66.280. Então, ou seja, a gente chega, fala assim, começa a entrar gente no Mineirão, tanto homem quanto as mulheres, mas a maioria, 98% são de mulheres, deixa o Mineirão encher e fala, pessoal, todos vocês vão ter câncer de mama hoje no Brasil. Isso porque vão ter 4.280 pessoas esperando na fila para mim, escutando essa mensagem que a gente vai dizer. Ou seja, o câncer de mama é muito comum. Então, a gente tem que estar sempre ciente, sempre com um olho mais... como se diz, mais apurado para a gente não deixar que um câncer de mama passe. E para saber que a mamografia é o principal exame de rastreio, né? Então, assim, a partir dos 40 anos, o ideal é que a gente faça a mamografia. Só que pelo SUS a gente consegue 50 a 69 anos. O que eu faço nos meus ambulatórios? Eu faço a partir de 40 anos, porque como é um exame de rastreio e o câncer tem 95% de chance de cura,
Eu tenho paciente de 23 anos com câncer de mama, eu tenho paciente de 28, eu vou pedir mamografia para essas mulheres? Não, porque são exceções à regra. Só que a partir de 40 anos é o ideal que a gente faça o pedido de mamografia. Quando a paciente tem uma mama jovem, densa, até se uma paciente que nunca amamentou, por exemplo, elas vão ter uma mama mais densa, então a gente pode pedir um ultrassom para complementar isso. Ressonância nuclear magnética das mamas, a gente pede em casos específicos, e outro exame da mama, porque às vezes a paciente não tem acesso a exames, mas a palpação dela pode ajudar com que ela procure um mastologista. Quais são os tipos de cirurgias do câncer de mama, gente? Nós temos a cirurgia conservadora, a mastectomia, o BLS, né, que é biópsia do límfonodo sentinela, a linfadenectomia axilar e a cirurgia oncoplástica. Eu vou falar assim, passar um pincel sobre cada uma para que vocês saibam o que acontece em cada cirurgia. Bom, como que a gente vai indicar uma cirurgia para o paciente? A gente tem que saber todo o histórico dela, né? Saber se ela vai ter chance, conversar, se ela vai ter alteração do teste genético, o que infelizmente nem todos têm esse acesso. Então, o que a gente pode considerar para fazer uma cirurgia conservadora? O que seria uma cirurgia conservadora em si? É deixar a mama da paciente. E a maioria das cirurgias, hoje em dia, são realizadas com cirurgia conservadora. Quase não se realiza mais mastectomia nas pacientes hoje. Então, a gente tem que saber do aspecto profissional. O médico tem condição de fazer essa cirurgia, com que não vai deixar o paciente tão mais feio do que retirar a mama inteira. O aspecto emocional, o paciente que não quer perder a mama, que ela fica triste por isso. Os familiares que falam assim, não, doutora, a minha mãe vai ficar muito triste, porque se ela perder a mama, já é uma senhorinha. A facilidade ou não de ter acesso ao tratamento complementar, que seja radioterapia. A paciente está lá na zona rural, ela vai ter acesso à facilidade para chegar à radioterapia, já que toda paciente, gente, toda paciente que tem câncer de mama e a gente deixa a mama, tem que fazer radioterapia. Crença pessoal, o paciente acha que se perder a mama ela vai ficar menos mulher, vai ficar menos feminina. E a valorização do conceito íntimo, já que a mama é um órgão sexual. Então a gente sempre tem que tomar cuidado em relação a essas coisas, como que a paciente vai se portar frente a um câncer de mama. Só que tudo nisso a gente tem que pensar, isso vai trazer benefício ou comprometimento para a paciente? Vai ser melhor tratar ela, deixar a mama mais para o consciente dela, mas o tratamento oncológico vai ser prejudicado? Se não ficar prejudicado, ótimo. Então, como que a gente faz essas indicações de cirurgia conservadora? A gente tem que saber se a mama da paciente é muito grande ou muito pequena, né? Isso a gente vai saber no exame físico. Então, se o tumor ele é pequenininho, é 1/5 em torno da relação da mama, a gente pode fazer uma cirurgia conservadora. Mesmo porque não adianta nada a gente querer tirar a metade da mama da paciente e deixar ela só com metade, então não vai ficar uma cirurgia boa. Aí, nesse caso, a gente pode pensar na cirurgia oncoplástica, que eu vou citar no final dessa aula, mas a gente tem que sempre pensar também na questão de estética, né? Desculpa. E acesso à radioterapia complementar. Então, como eu disse para vocês, toda paciente que fica com a mama após um câncer de mama, seja carcinoma in situ, seja carcinoma invasor, tem que fazer radioterapia. E também o desejo do paciente, né? A gente sempre tem que ouvir a paciente. E porque assim, não, doutora, mas eu quero ficar com a mama. Eu falo assim, a gente explica, não vai ficar bonito e tudo, mas se ela quer, não tem como. Eu falo assim, vou ter que arrancar sua mama, vou ter que tirar sua mama. A gente não pode fazer isso, a gente também tem que respeitar o que o paciente quer. Quais são as indicações absolutas para a gente não realizar, as contraindicações absolutas para a gente não realizar uma cirurgia conservadora? O carcinoma multicêntrico. O que seria o carcinoma multicêntrico de mama, gente? É quando a paciente tem vários nódulozinhos espalhados pela mama. Não tem como eu sair pegando cada nódulo para cada parte, cada quadrante da mama. Então, infelizmente, nesse caso, o paciente tem que retirar a mama. A radioterapia prévia na região, por quê? Porque a radioterapia, gente, a gente não pode irradiar o mesmo lugar 2 vezes. Então, devido a isso, a paciente que já irradiou, teve um linfoma condunobre, irradiou aquela região, ela teve um câncer de mama recente, ou antes, daqui a uns 10 anos, já irradiou, a gente não pode irradiar o mesmo lugar. Carcinoma invasor associado a microcalcificações difusas suspeitas, ou seja, ela tem microcalcificações espalhadas por toda a mama. Então, como que eu vou deixar uma microcalcificação ali, um pontinho ali, outro ali? Não. Aí, infelizmente, também tem que tirar tudo. O paciente teve um câncer de mama, eu fui lá, fiz uma cirurgia conservadora, ampliei e ainda veio com margem comprometida. Aí eu não posso ficar ampliando e não resolver o problema do paciente. Então, a gente também tem que fazer a mastectomia. Gestação de primeiro e segundo trimestre. Por quê, gente? Porque pode ser contraindicação à radioterapia até alguns quimioterápicos. Então, por conta disso, se a paciente tiver
um câncer de mama no primeiro, segundo trimestre, ela vai perder a mama. Ah, mas ela não vai poder amamentar? Vai, ela tem a outra mama. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que a radioterapia também é um fator ruim para o feto. Então, a gente também tem que pensar no binômio materno-fetal. E a doença de tecido conjuntivo, como envelhecimento vascular, que é a esclerose múltipla, o lúpus. Então, se eles estiverem exacerbados, se tiver com alguma complicação naquele momento do diagnóstico do câncer de mama, a gente também não pode deixar a mama. A paciente está com problema da conjuntiva, por conta do lúpus, está toda exacerbado. Eu vou deixar a mama? Não vou, porque isso vai complicar, a cirurgia vai complicar. Então, a gente também tem que tirar a mama por conta dos riscos e benefícios da paciente. Em relação ao tumor mama também, que não permite o resultado estético aceitável, gente. Então, a paciente tem um tumor gigante, na mama que está toda comprometida. Como que eu vou tirar aquilo ali? Não tem como, vai ficar feio, vai ficar pior do que está. Então, a gente tem que ter um bom senso de saber quanto que a gente pode deixar a mama e quanto a gente tem que tirar. E nesse caso, geralmente as pacientes, quando elas veem que a mama está toda comprometida, elas preferem realmente que tire. A contraindicação relativa da cirurgia conservadora são mamas extremamente volumosas, aquelas mamas que são grandes, elas são pesadas, são pitosadas. E por que a gente tem que pensar se vai deixar ou não a mama? Por conta da radioterapia, porque a radioterapia não vai conseguir pegar esse parênquima mamário todo. Só que a maioria das pacientes que tem, pelo menos as minhas, né, que tem mamas volumosas, ela fala, graças a Deus, doutora, que eu tenho a mama grande, eu vou poder deixar minha mama, que não sei o que. Então, assim, ela, indiretamente, ela já está mostrando que ela não quer retirar a mama, ela não quer perder a mama. A localização central do tumor, às vezes nem sempre, a maioria das vezes a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora. As técnicas oncoplásticas hoje, elas permitem que a gente consiga fazer uma cirurgia conservadora com resultado estético incrível. Então, assim, é uma possibilidade da gente fazer, porque se a gente deixar só tirar o meio do tumor, o meio atrás do cabo do complexo areopapilar, pode deixar um fundo. Só que as técnicas oncológicas hoje nos permitem que a gente faça a cirurgia conservadora mesmo fazendo uma ressecção de tumor central. Um componente intraductal extenso peritumoral, ou seja, em volta do tumor está tudo comprometido, a gente vai conseguir tirar com margem, vai ficar bom. Então a gente também tem que esse bom senso. E tumores com vazão linfático vascular entra nesse mesmo esquema. Vai ficar bom? Vai ter que tirar, vai ter que ampliar, vai ter que ficar. A relação tumor-mama é pequena, mas o comprometimento, a reação plasmoplásica, tudo em volta do tumor está bom. Então a gente tem que pensar nisso também. Essa mama, por exemplo, é uma mama que está totalmente comprometida. Como que eu vou deixar essa mama? Não tem como. Então a gente tem que pensar em relação a isso. Então aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente geralmente faz uma cirurgia conservadora, quando é só uma retirada, uma setorectomia. A gente faz uma incisão periareolar. Como que a gente faz uma incisão na pele da mama? A gente sempre segue o desenho da papila, da areola. Então a gente sempre faz uma incisão orciforme, periareolar, a gente tenta fazer o mais estético possível. E a gente faz a ressecção radial fusiforme, ou seja, para que a gente consiga pegar tanto as laterais, as bordas laterais, a superior e a inferior, para que a gente consiga uma margem livre, para que não precise da gente reabordar essa paciente. Então, a cirurgia conservadora que a gente tem é exercinódulo mamário, tumorectomia ou lumpectomia. Na prova de residência, a gente tem que ficar esperto com esse termo lumpectomia, que alguns lugares falam esse termo também. É uma cirurgia, gente, que a gente apenas remove o tumor respeitando as zonas de tecido em volta do tumor. Quando que a gente faz essa cirurgia? Com fibroadenoma, com amartoma, com um cisto mamário recidivante. Então, a gente tem que fazer cirurgia que a gente não vai tirar tecido mamário. Então, a gente só vai lá, tira o nódulo e está resolvido. Ah, mas eu quero tirar um nódulo, o nódulo não é palpável. O que a gente faz? A gente faz o ROL, que a gente faz uma marcação pré-cirúrgica para a gente saber aonde está esse nódulo. Porque o paciente às vezes chega com um nódulo de 0, até pirrar de 5, 0,7. Como que eu vou tirar um nódulo que a gente não tem palpa ele? Então a gente tem que ter um norte para a gente conseguir tirar, porque senão a gente pode atrapalhar o parênquima mamário da paciente e isso prejudicar até a questão estética e, inclusive, até para reabordar a cirurgia caso venha um câncer, né? Que a gente não consegue fazer uma corebiópsia num caso desse, num nódulo muito pequeno. E às vezes a gente faz uma biópsia incisional, né, para a gente poder tirar só o nódulo, excisional, né? Excisional a gente tira o nódulo, manda para o laboratório para a gente saber se é ou não é câncer. Então a gente geralmente tira esse nódulo para a gente saber se vai ter que reabordar ou não.
A setorectomia, gente, é uma das principais cirurgias que a gente tem na mama hoje em dia, né? Porque antigamente se fazia muito mastectomia, mas hoje em dia a gente dá preferência mais para a setorectomia. Então, como que é realizada a setorectomia? Então, assim, quem me acompanha no centro cirúrgico, o pessoal que vai me ajudar em cirurgia da faculdade, eles veem que a maioria das minhas cirurgias são conservadoras. E isso não compromete em relação ao prognóstico da paciente. Já foi provado que a setorectomia é tão bom quanto a mastectomia em certos casos, tem que ser bem indicado. Então, assim, como que a gente faz a setorectomia? É retirada de um setor da mama, a gente tira um pedacinho da onde está, a gente tira o câncer e tira o tecido saudável em volta. Ah, mas como é que eu vou saber? Relativamente, a gente teria que ter uma congelação. O que é congelação, gente? É durante o ato cirúrgico, a gente está lá fazendo a cirurgia e tem um patologista que está lá esperando para a gente tirar e vai falar assim, olha, doutora, é um câncer. É vantagem? É vantagem, porque se precisar de investigar a axila, beleza, a gente já está ali com a paciente na mesa. Doutora, está com a margem medial comprometida. Então, ali na hora mesmo, a gente já consegue resolver o problema da paciente. Então, nesse caso, então, da cirurgia conservadora da setorectomia, a gente tira o nódulo mamário e faz uma margem de segurança. Como, por exemplo, aqui no nosso serviço, nós não temos congelação. Então, vai da experiência do cirurgião, né? Então, poucas pacientes a gente reaborda, porque, graças a Deus, a gente consegue retirar o tumor todo, só que tem um problema de a gente não ter que conseguir abordar a axila. Então, a gente tem que reabordar essa paciente para fazer a investigação axilar. E se o nódulo também não for palpável, a gente tem que fazer a marcação. Então, tanto para a setorectomia quanto para a tumorectomia, a gente tem que fazer a marcação caso o nódulo não seja palpável. Lembrando que a gente sempre tem que falar com o paciente, o nódulo palpável pode acontecer da gente não conseguir tirar, pode acontecer da gente ter que reabordar para fazer ampliação de margem. Então, isso tem que estar muito bem explicado para a paciente, para que ela não fale assim, mas eu tenho que operar de novo? Vai ter que operar de novo, acontece de ter que operar de novo. Então, isso tem que ser muito bem explicado para o paciente quando se faz uma cirurgia conservadora. Então, como que a gente faz o rol? A gente faz uma marcação com tecnesse ou faz com o fio guiado metálico. A gente vai lá, pega o probe pelo tecnesse, ele vai começar a pintar na cirurgia, a gente vai saber onde que tem. Nem todos os lugares têm a medicina nuclear disponível. Então, assim, a gente tem que se virar como pode, né? E graças a Deus, todas as cirurgias que a gente consegue realizar, tanto aqui em Barbacena quanto em outros lugares, a gente vê que dá certo quando o médico tem uma experiência e mostra que a acurácia é boa. Então, a gente vai de acordo com o que a gente tem. A quadrantectomia, gente, também é um tipo de cirurgia conservadora. Como vocês sabem, a mama é dividida em quadrantes, quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior interno, quadrante inferior externo, e região retroareolar. Então, o quadrante, quando a gente tira esse quadrante todinho, um desses quadrantes todos, para a gente poder fazer uma cirurgia conservadora. Fica bom? Nem sempre, porque às vezes o paciente fica com um defeito estético muito grande, mas aí entra a cirurgia oncoplástica. Então, assim, a cirurgia oncoplástica hoje, para quem pensa em fazer mastologia, para quem pensa em fazer cirurgia plástica, é uma coisa que tem que ser realidade de todos. Eu estou fazendo curso, eu parei devido à pandemia, mas ano que vem, se Deus quiser, a pandemia permitir, eu vou voltar para o curso. E eu vou estar apta para fazer essas cirurgias conservadoras com resultado estético muito melhor. Então, é interessante que os mastologistas hoje em dia, os cirurgiões plásticos, eles estejam aptos para fazer essa cirurgia para que não fique um resultado estético ruim. Então, como que a gente faz a quadrantectomia? A gente já tem um setor mamário amplo, né, de um quadrante todo, que ele pode responder 1/4 da mama. Aí entra naquele slide que eu falei, mas o tumor não tem que ser 1/5 da mama? Tem, gente, mas assim, é questão de bom senso, é o desejo da paciente, tudo envolve. Então, a medicina, a gente sabe que não é regra, né? Sempre tem uma exceção, sempre tem que ter uma forma da gente conseguir tudo que seja melhor para a paciente em relação de estética, do tratamento oncológico. Então, a gente tem que pensar nisso. A quadrantectomia geralmente é indicada com lesões malignas, pequenas, até 2 centímetros. Isso depende também do tamanho da mama, né? Se for uma mama grande, eu posso ampliar mais. Se for uma pequena, eu vou tentar ter mais cuidado para não tirar tanto tecido saudável. E em caso, por exemplo, assim, a paciente tem um nódulo de mama grande, muito grande. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar mandar essa paciente para quimioterapia neoadjuvante. Para quê? Para que eu consiga realizar uma cirurgia conservadora. Porque se ela está com um nódulo muito grande,
eu tenho que tirar a mama dessa paciente. Eu não quero que essa paciente perca a mama. Então, a gente tem que ter o bom senso de mandar a paciente para quimioterapia neoadjuvante para ver se esse tumor, que geralmente responde, tem uma resposta clínica relativamente boa, para conseguir fazer uma cirurgia conservadora nela, entendeu? Então, são casos e casos. Não tem como fazer cirurgia conservadora em todo mundo, o paciente está com um tumor muito grande, não. A gente tem que saber quanto que a gente vai mandar para quimioterapia neoadjuvante. Às vezes a paciente não tem nem o diagnóstico de câncer de mama, a gente já tem que tentar fazer uma podrectomia, porque, ou senão ela tem um nódulo, que nem é maligno, mas é um nódulo muito grande, então tem que realizar uma podrectomia. Então, a gente tem que ter um bom senso de saber quanto que vai fazer cada coisa para cada paciente. Ela pode ser ou não realizada com esvaziamento axilar, né? Porém, a retirada do triploso sentinela para estudo é frequente e simultânea quando se tem a congelação. Quando não se tem a congelação, a gente tem que fazer com que a paciente seja submetida a uma nova cirurgia, né? Devido ao não diagnóstico. Ah, mas tem cara de câncer, tem cheiro de câncer, mas eu tenho um anatomopatológico, o patologista me confirmou. Porque, gente, a gente não pode realizar uma cirurgia de investigação axilar se a gente não tem diagnóstico de câncer. A gente só vai mexer na axila, mesmo você tendo certeza que aquilo é câncer, você tem 99% de certeza que é câncer, e se não for? Então, a gente não mexe na axila se a gente não tem o anatomopatológico. Então, tem cara de câncer, tem cheiro de câncer, tem tudo de câncer, mas eu não tenho anatomopatológico, eu não mexo na axila, porque se não for, a gente vai estar causando um problema maior para o paciente. Problemas de linfedema, de parestesia. Então, a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer em cada cirurgia, tem que ter uma programação cirúrgica. E como eu já disse para vocês, sempre quando a gente faz a cirurgia conservadora, a paciente está com a mama, a gente tem que fazer a radioterapia, 100% das vezes. O paciente ficou com a mama, ela tem que fazer radioterapia. Quais são as complicações do tratamento conservador? Deficiência de sutura, isso também pode acontecer em mastectomia, né? O hematoma é comum, o seroma é muito comum, principalmente em pacientes que têm as mamas mais idosas, né? A lipossubstituição já ocorreu, então a chance de ter um seroma é muito maior. A celulite pode acontecer também, a infecção também que é normal, necrose gordurosa e complicações inerentes ao procedimento da radioterapia. Então, nessa foto do lado onde está aquele maisinho verde ali mostra que é uma complicação da radioterapia, né? Queimou a mama da paciente, aqui na primeira foto já mostra que tem um hematoma. Então, são complicações que a gente tem que explicar para o paciente e geralmente os pacientes também estão cientes disso. E a gente tem que explicar que é cirurgia complexa. Não é uma cirurgia tão complexa, mas não deixa de ser uma cirurgia. Eu falo que assim, até tirar uma pinta pode dar uma complicação. Então, imagina retirar uma mão, retirar um nódulo. E assim, as pessoas que acompanham o serviço de mastologia, às vezes a cirurgia conservadora ela é mais complicada que a mastectomia. A mastectomia é muito fácil de realizar. Porque a gente tem a falsa impressão, nossa, vai tirar a mão uma coisa muito difícil. Não, a mastectomia é muito mais fácil de realizar do que uma mastectomia. É muito mais, às vezes até mais demorada fazer uma mastectomia que uma mastectomia. Então, gente, eu só vou citar os tipos de mastectomia que já foram estudados. A primeira mastectomia, que foi a mastectomia clássica, foi de Halsted, que foi em 1882, depois em 1948. Então, olha só o tempo que demorou para mudar uma mastectomia para outra. Teve a de Patten e Dyson, depois a de Maiden, e a total simples, a subcutânea adenomastectomia periareolar, né, que a gente mantém todo a pele da paciente. Aí vocês vão ver mais para frente. Quando que a gente tem indicação de mastectomia? Homens. Homens têm que fazer mastectomia. Eu tenho 2 pacientes com câncer de mama masculino aqui em Barbacena. Como que eu vou fazer um setor no homem? Não tem como. O homem tem que fazer mastectomia porque a glândula mamária dele já é pequena. O câncer de mama é recidivado, ou seja, o paciente, aí entra naquele caso, o paciente que já foi irradiado e tudo. Não tem como irradiar de novo, eu vou ter que tirar a mama do paciente. Tumores com envolvimento cutâneo, que é o carcinoma inflamatório, também às vezes a gente não consegue manter a mama do paciente. Tumores muito localmente avançados, relação tumoral maior do que a mama, não tem como, vai ficar pior se tirar a mama, pior ficar com a mama do que se tirar. Sarcoma, que a gente tem que tirar com margem livre, porque senão ele vai recidivar. Tumores multicêntricos, que é o que eu falei com vocês, quando ele é um tumor que está totalmente a mama envolvida em vários lugares, em vários quadrantes, não tem como ficar procurando cada nódulozinho, então eu tenho que tirar a mama. E ressecção higiênica, aquela paciente que chega com a mão totalmente já em estágio avançado, e é só para tirar, só para dar um conforto para a paciente. Então, a mastectomia também é indicada nesses casos.
Ah, mas a paciente não vai... Qual foi o seu benefício? O benefício é só a qualidade de vida da paciente. O paciente tem metástases espalhadas, tem metástase cerebral, pulmonar. Então, e o que vai adiantar? Vai adiantar que vai dar um conforto para o paciente, porque começa a infeccionar, dá problema na mama. Eu vou mostrar uma foto para vocês mais para frente. Então, isso aí é uma restrição higiênica. Então, a gente tem que fazer uma mastectomia também. Eu vou passar mais ou menos, só falando para vocês como que era feita uma mastectomia de Halsted. Ela era retirada completa da glândula mamária, incluindo pera, auréola, mamilo, independente do tamanho, gente. Antigamente se fazia, tem câncer de mama, retirava a mama. Só que, além disso, retirava tanto o músculo peitoral maior quanto menor. E ainda realizava o esvaziamento axilar. Então, assim, é muito pouco utilizado. Eu não vejo fazer isso mais. Eu só vejo pacientes antigas que têm realizado essa cirurgia. Então, vocês podem ver nessa foto que a gente consegue ver as costelas da paciente, porque tira tudo. A paciente ficava com problema respiratório, tinha problema de lombalgia, cervicalgia por conta do peso da mama. Então, assim, era uma cirurgia muito grande, era como matar uma formiguinha com bala de canhão. E hoje prova-se, né, que com a evolução da medicina, que não tem necessidade de fazer uma cirurgia tão grande quanto essa. Então, retirava a mama, a axila toda, mas o peitoral maior e menor. A de Patten foi feita em 1948, ela é retirada também completa da glândula mamária, fácil do músculo peitoral maior, e tirava pele, auréola, mamilo, e a preservação de um peitoral, ou preservar o peitoral maior ou o peitoral menor. Porque como a mama repousa sobre o músculo peitoral, então acreditava-se que tirando aquilo lá ia curar a paciente do câncer. Só que assim, como eu tô falando, a medicina evolui, né, gente? Graças a Deus. Então, era feito em casos de tumores relativamente grandes, mas que não cometiam o peitoral maior. Ou tumores pequenos, né, mas que tinham uma mama e a quadrilectomia não conseguia um resultado estético. Ou seja, ficava aquela mama defeituosa, eles preferiam tirar tudo também. Alguns médicos ainda realizam esse tipo de mastectomia. A de Madden, ela consiste na remoção da glândula mamária, juntamente com a poneurose anterior e posterior do grande peitoral, e no esvaziamento axilar do nível 1, 2 e 3 e coroas interpeitorais, sendo preservado o músculo grande e pequeno peitoral. Então, aí começa a entrar a nossa mastectomia de hoje, né? A gente preserva a musculatura, às vezes tem algum tumorzinho que está aderido ao músculo, a gente consegue retirar um pedaço do músculo ali para evitar que tire ele todo, não tem essa necessidade mais toda. A não ser que seja um tumor muito grande. Ocorre hoje em dia, gente, da paciente chegar com um tumor muito avançado e ter que tirar até costela. Aí a cirurgia torácica entra para poder ajudar a mastologia. Mas é difícil de encontrar? Não, não é difícil, porque às vezes a paciente não tem acesso à medicina, não tem acesso ao hospital, fica com vergonha, vai escondendo aquilo, vai crescendo. Pode ocorrer isso também. O que acontece com a mastectomia, adenomastectomia? Por que eu coloquei a foto da Angelina Jolie? Não é só porque ela é bonita, não. Porque ela explodiu quando ela fez a adenomastectomia, né? O que seria adenomastectomia, gente? São indicados para pacientes que têm alto risco de câncer de mama. Então, se a paciente tem o BRCA1, BRCA2 alterado, ela vai querer tirar a mama. Eu, por exemplo, eu nunca faria esse teste de BRCA1, BRCA2 se eu não tivesse caso na família. Porque a vontade que a gente tem quando a gente vê as coisas é querer fazer tudo para a gente ver se a gente tem ou se não tem. Mas, por exemplo, você está com 25 anos, você vai fazer o teste BRCA1, BRCA2, vai lá e dá positivo. Você vai ficar com aquilo tranquilo na cabeça, meu Deus, será que amanhã eu vou ter câncer? Então, assim, você tem que ter um psicológico também muito bem estabilizado para saber se você vai ter uma situação dessa de ficar com a mão sabendo que tem alteração, em qualquer momento você vai dar câncer. Então, são indicados para pacientes, assim, que tiveram câncer nova, triplo negativo, paciente jovem, que a família inteira teve câncer de mama. Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, como que a gente faz a cirurgia de lipoestéreo? A gente só tira a glândula mamária e mantém tudo. A gente tira a glândula toda, mas mantém a pele, mantém o CAP, que é o complexo areolo-papilar, e coloca a prótese. Na mesma cirurgia, a gente consegue resolver tudo, né? E muitas vezes também indicado para lesões precursores multifocais, ou seja, é aquele câncer que tem vários lugares, mas não tem comprometimento de pele, e a gente pode manter tudo também. E pacientes assim, quando a gente faz a adenomastectomia, o paciente não pode ter um tumor retroareolar. Como é que eu vou fazer uma adenomastectomia com uma lipoespéreo se ela tem um tumor retroareolar? Então a gente tem que pensar nisso também. E pacientes que fazem, homens que fazem ginecomastia,
também faz uma adenomastectomia, que é uma mastectomia, a gente tira a glândula, mas não tem câncer, então a gente refere como se fosse adenomastectomia. Quais as indicações de nipoespéreo? Ela é profilática redutora do risco, né, quando o paciente tem BRCA1, BRCA2 alterado. O carcinoma lobular in situ hoje não é considerado um câncer, tá, gente? Quando vocês verem na prova de assistência o carcinoma lobular in situ, ele não é considerado um câncer. Ele só é uma predisposição alta de ter um câncer. E quando a paciente tem um alto risco, né, é o carcinoma in situ invasor com indicações de mastectomia, ou seja, é aquela paciente que pode ter microcalcificações espalhadas por toda a mama, mas não tem nada comprometido, e é um câncer. Então, eu posso fazer a nipoespéreo. Um tumor distante da auréola, que igual eu falei para vocês, a congelação intraoperatória, ou seja, o paciente tem um tumor, a gente não sabe se é câncer, fez a congelação intraoperatória, e ela falou, doutor, se for câncer eu quero tirar minha mama, né? E a gente vai e consegue fazer isso. E a radioterapia, paciente que não quer ser submetido à radioterapia, tem essa opção também de fazer a nipoespéreo, para poder ela reconstruir, fazer reconstrução, ficar livre do tumor, vai tirar a mama inteira, então não tem por que fazer radioterapia. Lembrando que, desde que não tenha comprometimento de pele, tá, gente? A skin sparing, o que a gente faz? É a mesma coisa da nipoespéreo, só que a gente tira o CAP, que é o complexo areolo papular, e a gente coloca a prótese do mesmo jeito. Então, olha só, na foto anterior, olha como que a mama da paciente, depois que ela fez a cirurgia, ficou até mais bonita do que quando ela tinha a própria mama dela. Então, ela fez a adenomastectomia, realizou a inclusão de prótese e ficou top. E essa aqui é a mesma coisa, só que ela tinha um tumor, às vezes o CAP dela estava comprometido ou estava perto da auréola, então a gente optou-se retirar toda a glândula dela, mas não pôde preservar o CAP, e fez a inclusão de prótese também. A biópsia do linfonodo sentinela, gente, é uma coisa que gera muito questionamento nos meus ambulatórios. Como que a gente faz a biópsia do linfonodo sentinela? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber examinar a paciente. Então, como que eu vou saber quando eu vou fazer biópsia do linfonodo sentinela e quando que eu vou fazer linfadenectomia axilar na paciente? Então, assim, eu vou só dar uma lidinha rápida aqui no slide para poder explicar para vocês. Quem começou com biópsia do linfonodo sentinela foi o Humberto Veronese, em 1997, né, para evitar que conseguisse que evitasse a dissecção total da cadeia axilar. O que é a biópsia do linfonodo sentinela? O primeiro é o linfonodo que é como se recebesse um câncer, né? Então, é um sentinela da axila. Então, se ele recebeu o câncer, então a possibilidade dos outros linfonodos que estiverem para trás receberem também é maior. Se ele não recebeu, então nenhum outro para trás também vai receber. Então, como que a gente faz a biópsia do linfonodo sentinela? Aqui em Barbacena, a gente usa o azul patente. Não é o azul de metileno, tá, gente? Biópsia do linfonodo sentinela é usado o azul patente. Ou a tecnese de radiomarcado, né, que faz com gama probe. A medicina nuclear vai lá, aplica o tecnese na mão da paciente, ou periareolar, depende do serviço, ou direto no tumor. Depois de um tempo, a paciente vai para a cirurgia, a gente pega o gama probe, ele começa a pitar e a gente sabe onde que a gente tem que tirar, tá? Então, como que a gente faz o linfonodo sentinela? Quanto que eu vou indicar o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela, gente, é saber examinar bem uma axila. Então, a gente vai lá e palpa a axila no ambulatório da paciente, ela tem diagnóstico de câncer e ela tem a axila negativa. O que é axila negativa? A axila negativa é quando a gente não palpa nenhum linfonodo suspeito na axila da paciente. E quando a axila é positiva, quando algum tem um linfonodo aumentado, endurecido, aí a gente fala que a axila é positiva. Então, se a paciente tem uma axila negativa, eu não palpei nada nela, o que eu faço? Eu faço a injeção de... eu indico o BLS para o paciente, levo ela para a cirurgia, coloco o azul patente periareolar nos pontos cardinais, eu coloco uma ampola de azul patente e retiro o primeiro linfonodo. Eu já tenho novos artigos falando que hoje pode tirar só um, porque eu pedi para tirar 3 linfonodos para saber se tinha alguns. Então, eu tiro o linfonodo que fica azul. Como que funciona? Como que é o linfonodo sentinela? Eu aplico o azul patente periareolar, massageio por uns 5 a 10 minutos a mama da paciente. E o que eu apliquei na região periareolar tem um plexo de Sapen, que é o plexo subareolar da mama, linfático da mama, que vai seguir o mesmo trajeto do câncer. O primeiro lugar que o câncer de mama dá não é debaixo da axila, não é a primeira metástase que ele dá.
Então, o que acontece? O azul patente, ele vai seguir o mesmo caminho que o câncer. Então, na hora que depois de 5 minutos que eu massageei, que eu apliquei azul patente, ou o gama é mais fácil, porque ele já vai localizar. Então, quando o azul patente ele chega na axila e eu palpo não, e ele coloriu, é aquele linfonodo que eu vou tirar, entendeu? Então, se ele está negativo, clinicamente negativo, foi para o biópsia da congelação, caso o serviço tenha, ou foi para o patológico e não tem câncer, acabou, o tratamento da paciente está resolvido. Então, assim, o linfonodo sentinela, o objetivo dele é saber se os linfonodos axilas está tendo comprometimento ou não pelo tumor. Se não tiver, está resolvido do problema do paciente. Se tiver, aí sim a gente parte para a linfadenectomia axilar. Então, as biópsias do linfonodo sentinela são essas: o paciente com axila clinicamente negativa, o tamanho tumoral é relativo, ou seja, às vezes o paciente tem um tumor gigantesco, mas não tem axila negativa, e às vezes tem um tumor pequenininho. Então, isso tem que ser avaliado durante o exame clínico da paciente. E pacientes de baixo risco para metástase axilar, isso aí tem que ser tudo investigado para ver quanto que, se é um luminal A, se é um luminal B, se é um tipo negativo. Então, isso vai, a imunossoquímica também vai me dizer se ela tem um risco ou não para metástase. Mas, é invasor, tem que fazer o linfonodo sentinela. Então, nessa segunda fotinho aqui, a gente mostra como que ele fica, né? Ele fica azulzinho ali, e aquele ali que a gente tira, então, para a gente saber se ele está ou não comprometido. Quando que eu faço um esvaziamento axilar, gente? Hoje em dia também quase não se realiza esvaziamento axilar. Por quê? Porque, graças a Deus, os pacientes estão tendo muito acesso a hospitais e tudo. Então, a paciente chegou com uma axila positiva no meu ambulatório, aquela axila comprometida, cheia de linfonodo aumentado. Eu vou fazer o esvaziamento axilar dela? Não. Por quê? Porque aí, quando nesse caso, eu geralmente mando a paciente para radioterapia. Radioterapia não, desculpa. Para quimioterapia neoadjuvante. Se a quimioterapia tiver uma boa resposta na axila dela, às vezes ela não tem nenhum tumor de mama grande, mas a axila dela é totalmente comprometida. Então, o que eu faço? Eu mando a paciente para quimioterapia neoadjuvante, para ver, para o oncologista avaliar ela, tentar fazer uma quimioterapia para diminuir essa axila. Se ela negativar, aí eu faço a linfonodo sentinela. Se ela não negativar, aí eu tenho que partir para a linfadenectomia. Então, gente, assim, a gente fala assim que a mama é só tirar os nódulos e tirar a axila. Não, tem todo um estudo sobre isso. Porque senão seria muito fácil, só tirar nódulo e tirar a axila. Não, a gente tem que pensar no bem-estar da paciente. Isso vai trazer algum problema para a paciente? Então, a gente sempre tem que tentar fazer o melhor tratamento para o paciente. Então, a quimioterapia neoadjuvante vai tentar... e se não responder? Se não responder, pelo menos a gente tentou. A gente sempre tem que tentar fazer aquilo melhor que é melhor para o paciente, né? Então, assim, se ela está com uma axila positiva, mandei para quimioterapia neoadjuvante, não respondeu a axila dela, eu vou e faço linfadenectomia. Agora, ela está com axila positiva, mandei ela para quimioterapia neoadjuvante, respondeu? Ótimo! Então, vou tentar fazer o biópsia linfonodo sentinela. Fiz a biópsia linfonodo sentinela, veio positivo, aí eu vou fazer a linfadenectomia. Mas a gente sempre tem que tentar fazer uma coisa menos agressiva do paciente para evitar as complicações posteriores, de escápula alada, de linfedema, essas coisas. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Então, aí, igual eu disse aí, a retirada dos linfonodos axilares de nível 1, 2 e 3, né? É realizado quando há comprometimento do linfonodo sentinela. Antigamente, igual eu te falava, era realizado antes achava-se quanto mais linfonodo tirar, melhor cirurgião era e melhor era para o paciente. Não precisa tirar 30 linfonodos hoje da paciente. Se a gente tirar 12, 15 já está bom, que aí a gente vai causar menos problema, porque nem todos os linfonodos vão estar comprometidos, né? Então, a gente tem que pensar também no pós-cirúrgico da paciente. Então, igual assim, o comprometimento dos linfonodos, já falo também que tem que ter uma quimioterapia, aí quem vai realizar isso? Tem mastologista que realiza a quimioterapia, eu não gosto de realizar, eu acho que eu tenho colegas super competentes que podem realizar isso para mim, então eu mando todos para um oncologista clínico, para eles poderem avaliar, saberem qual tratamento tem que fazer. Eu falo que cada um no seu quadrado, né, gente? A gente não tem que querer invadir o espaço do outro. Se tem um oncologista clínico, ótimo, melhor ainda. Então vamos combinar de fazer isso. O tratamento do câncer, gente, ele é multidisciplinar. Eu preciso do radioterapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso do oncologista clínico,
eu preciso, às vezes, do cirurgião torácico, às vezes eu preciso... Então, assim, nós somos uma equipe, a gente não tem que querer tentar resolver tudo sozinho, entendeu? Nós temos que saber dividir as coisas com os coleguinhas. Então, é isso. É fazer com que a gente consiga fazer um tratamento multidisciplinar para o melhor para o paciente. Então, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês, quando vocês verem na prova na residência, níveis de Berg, já lembra de axila, que a gente vai saber o que a gente quer dizer. O nível 1, esse amarelinho, tudo em relação à borda do músculo peitoral, tá, gente? Então, o nível 1, ele está na borda do peitoral, o nível 2 está no meio do peitoral e o nível 3 está acima da borda do peitoral. Então, quando vocês verem na prova de residência, níveis de Berg, é só você lembrar da axila, então, você vai saber o que você tem que fazer. Níveis de Berg 1, gente, é quando a gente pega o linfonodo sentinela. Eu não vou lá perto da axila, abaixo perto da axilar da paciente, para poder pegar o linfonodo sentinela. Não, o linfonodo sentinela é o primeiro, então eu tenho que pegar mais para baixo, é o nível 1 de Berg. Por que a gente tem que pensar em fazer um tratamento não tão agressivo para o paciente? Por causa das complicações, linfedema. Porque a gente está tirando todos os linfonodos. Qual o benefício que eu estou trazendo para o paciente? A gente tira 30 linfonodos, 2 comprometidos, e aí? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Escápula alada, o paciente tem que ter ciente disso, porque a gente pode, às vezes, pegar o nervo, que me fugiu o nome que é agora. A paresia e hipersensibilidade, geralmente sempre vai ter isso, porque a gente corta o coro braquial, né, que ele pega aqui no início da axila. A dificuldade para recuperação é o torácico longo, gente, da escápula alada. É o nervo... Meu Deus, eu sempre pergunto isso nas minhas cirurgias para os acadêmicos e esqueci. Não briguem comigo, tá, gente? Dificuldade para recuperação total dos movimentos do membro superior, né? Porque às vezes o paciente não consegue movimentar direito o membro, por conta da paresia, por conta da dor. E redução da força da mão, porque isso também pode acontecer porque a gente corta muita inervação se estiver muito comprometido. E a formação de seroma, por conta que a axila já é um lugar que tem muita gordura, né? Nervo de Bell, gente, lembrei. Quando perguntarem sobre escápula alada, eu gosto de fazer umas brincadeirinhas. Alguns acadêmicos que me ajudam em cirurgia sabem disso. Nervo de Bell, gente, mas como é que eu vou lembrar de nervo de Bell? Lembra do Natal, nervo de Bell, Jingle Bell. Você vai saber que vai dar escápula alada. É uma forma da gente lembrar. Então, o nervo de Bell que dá escápula alada. E a formação de seroma por conta da quantidade de gordura que a gente tem embaixo da axila mesmo. O que acontece no seroma? A gente vai lá e faz a PAF. Bom, a cirurgia oncoplástica, que eu citei vários exemplos para vocês, é um conjunto de técnicas que a gente usa, né, da cirurgia plástica para tratar o tumor e reparar de forma imediata a mama acometida e permitir a simetrização da mama contralateral. Então, assim, a paciente tem um tumor, uma mama grande e tem um tumor grande, o que eu vou fazer? Eu posso fazer até uma mamoplastia redutora na paciente e retirar o tumor. Depois, no segundo tempo, ou até assim, depende do cirurgião. Faz a mama contralateral na mesma cirurgia, entendeu? Se ele não estiver cansado. Então, assim, a paciente tem que ter ciente disso também. Ah, doutor, por que não vai fazer as duas mamas? Às vezes o médico ficou cansado, às vezes não é bom, né? Porque você tem que esperar a outra mama desinchar para ficar mais simétrico. Então, tudo depende do cirurgião. Então, a gente pode colocar prótese, fazer uma prancha redutora, colocar expansor. Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar. Aqui é uma cirurgia que a gente fez e, geralmente, pessoal, pode acontecer de nem ser tão bonito, mas vai ficar melhor do que estava. Então, a paciente ela tinha um tumor, ela já era mastectomizada. Ela fez uma mastectomia, acho que em 2014, acho que não investigaram a axila dela e ela voltou com um tumor recidivado na axila. Desculpa. E aí eu fiz uma linfadenectomia nela, total. Então vocês podem ver nessa foto do meio ali que a axilar dela tá ali, a borda do peitoral tá ali em cima, o grande dorsal dá pra ver só uma bordinha dele, o serrátil. Então assim, estamos com axila limpa agora. Olha o tamanho do buraco que ficou por conta do tamanho da tumoração. E ali eu fiz uma reconstrução com o próprio tecido da paciente para poder fechar. Desculpa. Aí tem uma paciente, gente, que chegou, ela ficou no hospital aqui em Barbacena durante muito tempo, e ela achava que ia curar com reza, com chás e tudo. E ela apareceu com esse tumor gigantesco aí, pesando 3 quilos e pouco. E aí a gente fez uma
Eu tive que fazer uma mastectomia nela, e era um tumor filoide, de crescimento super rápido, em 2 meses. E pegamos, nesse caso, quem fez foi eu com cirurgião plástico, pegamos o próprio tecido dela e conseguimos fechar o buraco que ficou. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham entendido alguma coisa da mastologia, espero que gostem. Vocês sabem que meu ambulatório está sempre aberto para vocês, eu gosto de estar com vocês, e precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Queria agradecer muito ao pessoal da Liga de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Barbacena, principalmente a Camila, que é presidente. E estamos aí, gente. E aqui, que vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail, vocês têm meu contato. E aqui são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos. E estamos junto aí. Um abraço. Agradecemos a doutora Catherine pela excelente palestra e agradecemos a todos pela audiência. Gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, MedSkill, MedBeta, Whitebook, Fibra Cirúrgica, MD Spirit, Sangue, Editora Manoli, Cult Decor, Medway, Viva, Medcel, Ponto Saúde e Somit. Esperamos vocês na segunda-feira, dia 19 de outubro, para mais um dia de palestras do 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais. Boa noite. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Todos nós temos sonhos. Muitas vezes é difícil mesmo, mas esse sonho que você guarda na mente é possível. Isso é algo que você já sabe. Grandeza é algo especial e ela existe em todos nós. Mas para ser grande,
é preciso descobrir o seu valor. Nós já sabemos o nosso, e é um só: melhor. É uma palavra forte, é um ideal forte. Ele nos faz olhar a medicina e querer contribuir, ensinar, inovar, evoluir, reinventar, criar. E para ser melhor, precisamos considerar tudo. Nossos valores, treinamentos e produtos têm um comprometimento com ser melhor. Eles são para que você seja grande, os seus sonhos possíveis. Através de planejamento, pesquisa e o que há de mais efetivo em capacitação, fazemos tudo o que pudermos para podermos beneficiar você, sua carreira e seus pacientes. Só assim vamos ser melhores juntos, transformar a saúde através da educação e realizar os nossos sonhos. Melhorar é a única possibilidade. Med Beta.